E aí pessoal, quem está falando aqui é o Pedro. Hoje a gente vai configurar o ESLint. Para quem não sabe, o ESLint ele é um linter do JavaScript, TypeScript. Também explicando aqui um pouco mais, o linter, dentre eles, podem ser de qualquer linguagem, tanto Java, Python e afins, mas o ESLint ele é específico para JavaScript e TypeScript, em ambiente Node, lembrando. Ele pode até rodar em algum outro ambiente, como Deno ou BAM, mas o suporte oficial dele é do Node. Bem, um linter ele serve para verificar a qualidade do seu código, ver se tem alguma função indevida, se está seguindo todos os padrões, se não tem número mágico e afins. Bom, basicamente para a gente executar o lint, o ESLinter, o ESLinter, a gente pode seguir a documentação dele. Ele pede para a gente executar com o npm init, mas isso aqui vai dar erro, porque a gente tem que instalar o ESLint antes. Antes de tudo, a gente tem que ter um projeto em Node. Para a gente executar um projeto em Node, a gente precisa dar um npm init-y. Pedro, o que é esse npm init? npm init ele serve para a gente iniciar o projeto e ele vai gerar um package.json com todas as especificações dele no caso, que seria o nome, que o nome vai ser redirecionado à pasta, ele vai se espelhar na pasta, no caso, a versão, o arquivo de entrada, que no caso aqui é o index, por mais que não tenha, ele vai sempre ser um index, você pode mudar também, mas não é muito recomendado. Ele vai ter scripts, aqui não tem dependências e nem deve dependencies, porque eu não instalei nada ainda, mas basicamente é isso. O init serve para isso. O npm ele é o gerenciador de pacotes do Node. Ele serve para a gente instalar bibliotecas externas de outros desenvolvedores. Como fosse, de forma bem leiga falando aqui, de forma bem humilde mesmo, ele é como fosse uma Play Store ou uma Apple Store para a gente instalar aplicações, entre aspas, muitas aspas, coloque muitas aspas nisso, porque realmente, tipo, a gente vai ter que fazer o código, não é só utilizar, simplesmente jogar lá. Mas, bem, para a gente executar o lint aqui, a gente vai ter que dar um npm install, como eu disse, npm é o Node Package Manager, gerenciador de pacotes do Node. Tudo que envolve instalação e execução de script ou tudo que envolve pacotes no geral é com npm, ok? Bem, a gente vai dar npm install ESLint. Ele vai fazer o download do ESLint. Antes de tudo, vocês verifiquem se a gente está com o terminal ou no Git ou no Bash, porque a gente consegue executar tanto o GitHub para enviar, não o GitHub, a gente consegue tanto executar com o Git quanto o Node. Antes disso, aí vocês verificam aqui, porque às vezes pode estar PowerShell, se o seu Visual Studio Code estiver mal configurado. Aí vocês vão clicar aqui e verificar aqui, colocar em Bash ou Git Bash e afins. Bem, então, antes de tudo também, vocês verificam se está com o Node instalado. Se estiver dando qualquer erro aqui, se der erro que não foi encontrado nada, você dá um Node-V para verificar essa versão do Node, se ele está realmente instalado. E npm-v para ver se está instalado também o npm. Porque caso você esteja utilizando o Linux, o npm não vem instalado, pelo menos em alguns casos específicos. Bem, eu instalei direto aqui, cometi até um erro. Alguns de vocês também podem cometer, que é instalar o ESLint como dependência do projeto. O ESLint ele deve ser instalado como dependência de desenvolvimento, pois ele não vai para o cliente. O cliente não vai nem querer saber se a gente está utilizando o ESLint ou não. Então, para a gente executar, a gente vai ter que dar um npm install ou também um npm ESLint -d. Esse "-d" é para a gente especificar que a gente está instalando independência de desenvolvimento. Ou seja, isso aqui não vai para produção. Agora vocês viram que gerou dev dependencies. Bem, com o ESLint instalado, a gente pode dar um npx. Calma que eu vou explicar o que é o npx. Npx ESLint -init.
Enquanto ele vai executar aqui, antes de configurar o ESLint, bem, o que é o NPX? O NPX, diferente do NPM, ele é um executador de pacote, ou seja, vocês viram que eu usei o NPM para instalar o ESLint. O NPX ele serve para eu executar o ESLint, ou seja, eu consigo executar e configurar o ESLint por aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ele já está fazendo pergunta. Se eu quero checar apenas com sintaxe, encontrar problemas ou apenas checar sintaxe. Ok, beleza. Executei o ESLint. Lembrando que o NPX é para executar. E o NPM é para gerenciar pacotes. Bom, depois de ter executado o ESLint com o NPX, a gente vai configurar aqui o nosso ESLint. Eu vou querer encontrar erros de sintaxes e problemas. Aqui é uma pergunta que depende muito do seu projeto. Você pode usar CommonJS, que é a versão mais antiga do JavaScript, e você pode usar o JavaScript Modules, que é o Type Module, que é a versão mais atual. Para mim, tanto faz. Você pode colocar aqui, se você não tem conhecimento nisso, você pode colocar, pode seguir o que eu estou fazendo e pode só colocar não sabe qual você vai utilizar. Bem, a gente vai utilizar JavaScript Modules. Não estou utilizando nenhum framework, nem React, nem Vue. Não estou utilizando TypeScript, perdão. Não estou utilizando TypeScript, ou seja, não estou utilizando. A gente pode tanto faz aqui, pode ser tanto do browser quanto do Node. A gente está utilizando a aplicação Node, então eu vou colocar Node. Ele está perguntando se a gente quer realmente instalar o ESLint e suas dependências. Ele vai instalar os estilos globais dele aí. Estilos globais não, as configurações globais. Eu quero sim instalar o ESLint e ele está perguntando qual gerenciador de pacote. Como eu disse, tem um banco que tem um compilador dele, mas eu estou utilizando o NPM. Bom, a gente... Perdão, eu esbarrei no microfone sem querer. Bem, ele vai gerar o ESLint config.mjs. Como eu escolhi type module, ele vai gerar mjs. Se eu colocar como, ele vai gerar .cjs. Bem, não basta apenas a gente fazer isso, a gente tem que enviar as regras para ele. Tem uma colinha aqui que ele tem todas as regras. Eu não vou explicar cada regra, mas se você quiser parar para ler, a própria documentação dele explica. Basicamente, a gente vai... Como isso aqui, vocês estão percebendo, isso aqui, ó, a gente está exportando um array. O array em si é um objeto. Ele está exportando um objeto aqui, primeiramente. Depois ele está exportando um atributo recomendado. E a gente vai exportar aqui as roles, que é outro objeto. E basicamente a gente colando essas rules aqui, ou você pode configurar de forma manual cada uma, verificar o que cada uma faz. Depois disso, ele vai salvar automático, se você tiver colocado o autosave aqui, ó. Se não tiver, você vai ter que dar Ctrl Shift S. Após a gente efetuar a instalação e configuração do ESLint com as suas devidas regras, a gente tem que executar o ESLint. É um processo bem simples, não vou mentir. É basicamente um único script que a gente vai ter que criar aqui. Basicamente a gente vai ter que nomear ele na aba scripts. A gente vai ter que abrir um objeto, lembrando que isso aqui é JSON. Uma estrutura, a gente tem que seguir a estrutura, tem que colocar as vírgulas certinho. Se eu ter mais de um script, eu tenho que colocar a vírgula, o nome do script e o que ele vai executar. No caso aqui, eu estou tendo um script lint e vou chamar o pacote ESLint e vou redirecionar para a pasta src e vou ver todos os arquivos dela. E vou tentar efetuar a correção. Observação, o ESLint ele não corrige todos os erros. Tem erro que ele não consegue, ele não faz milagre, ok? Mas o fix ajuda bastante com erros pequenos, que no caso aqui a gente tem esse erro aqui, de let. O padrão que o Miquel me passou, ele permite apenas utilizar const. A gente não pode utilizar let, ele vai ficar reclamando se eu ficar utilizando let. No caso aqui eu vou executar com npx ESLint src
ele vai apontar o erro, ó. Ele não pode ser utilizado com const. No caso não é const, ele não pode ser utilizado com let, ele está querendo que a preferência seja const. Se eu mudar isso aqui para const, ele vai deixar de apresentar erro. Ele vai apresentar apenas o erro que eu não estou utilizando essa variável n. No caso aqui eu quero que ele tenha o erro para eu executar o nosso script, que é este aqui. Basicamente eu posso também utilizar esse script aqui com npx. Simplesmente chamar npx aqui, slint src e "-fix". Mas eu vou ter que ficar digitando isso direto, eu não quero. É mais prático eu ficar executando npm run e o nome do nosso script, que é lint. Ele vai executar e vai corrigir. Ainda foi encontrado o erro, que é este erro aqui, que como vocês estão vendo é o erro da linha 2, que eu estou fazendo uma variável que nunca está sendo utilizada. Ou seja, é basicamente eu apagar ela, que a gente consegue rodar o lint e a gente não tem mais nenhum erro. Como vocês viram, ele corrigiu aqui. Aqui tinha let e ele transformou para const. Ó, vocês acabaram de ver. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a nossa configuração, instalação do ESLint e execução dele. Ele serve muito para a gente conseguir corrigir código, mas também ele não faz milagre. Lembrando, vocês têm que ir lá e ir lá analisar o seu código, ver se ele está com as devidas regras do Clean Code. Bom, pessoal, eu tenho uma dica bônus aqui para vocês, que é para desenvolvimento, que é quando vocês estão utilizando o ESLint, vocês não terem que ficar executando o script npm run lint direto. A gente tem basicamente uma extensão chamada ESLint, que ela consegue identificar e apontar logo os erros na hora do desenvolvimento. Ou seja, a gente não vai precisar ficar rodando o ESLint no CMD direto. Então, ela ajuda muito na hora do desenvolvimento. Ou seja, é só basicamente você abrir um arquivo que ele já começa a ler e mostrar na sua própria IDE. Então, basicamente, essa é essa minha dica bônus aí para quem quer se aprofundar mais no quesito Clean Code aí, e correção de código e afins.